Salve a todos. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu no começo, né? Que eu comecei a trabalhar com a Maria Padilha. Primeira vez, a Padilha sempre aparecia pra mim em sonho. Um dia eu vou contar a história dela, vou contar só esse relato, tá? Como é que começa, tá? Eu sinto uma conexão muito grande com a Maria Padilha e não é em um ponto, tá? Quem puder pesquisar, pesquisa Noite Preta. Essa música, Noite Preta. Quando eu vi essa música a primeira vez, eu era novo, eu era adolescente, eu senti tanto arrepio que eu não ouvi essa música de jeito nenhum. Essa música não podia nem tocar, o meu corpo começava a arrepiar, sabe? Eu sentia assim, eu procurava sair fora. E por que isso vai acontecer? Porque uma vez, depois que eu já comecei a incorporar a Padilha, tá? Eu tive que incorporar a Padilha num terreiro de quimbanda, tá? Foi a primeira vez que aquela mulher baixou em mim, porque eu só sentia aquele solavanco. E teve uma vez que a Padilha pediu pra mim no cemitério. Eu só lembrei dessa música. Eu não posso aqui ficar fazendo um juramento, mas quando eu entrei no cemitério, aquela escuridão, eu tinha medo do cemitério, eu tinha medo da Padilha, eu tinha medo de tudo. Eu tava bem no começo, quando você tinha medo mesmo. E eu senti aquela música na minha foto, veio aquela música assim na minha alta, como se tivesse um carro alto, assim, um som bem alto na minha cabeça. Aquela música não veio o ponto da Padilha, porque tem um ponto da Padilha que trouxe uma força muito grande, que é aquele: perambulava pelas ruas já sem saber o que fazer, procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então essa música é a conexão mais forte que eu tenho de ponto com a Padilha. Esse ponto, cara, é a minha história. Esse ponto é a minha história com a Padilha. Mas essa música Noite Preta, ela vai cantando assim: calada noite preta, noite preta. E o que vai acontecer? Nesse dia que eu tô no cemitério, ela vai falar numa frase na música: Deus, Deus, Deus meu, aonde eu vim parar? E eu tentando resistir para não incorporar a Padilha numa resistência, meu corpo só dando solavanco, mas um solavanco assim. Eu já não tava aguentando, meu corpo só... Sabe, quando você tá no começo que você não consegue controlar a incorporação, e eu lutando. Aí na música fala: vou me entregar. Porque eu também já não tava aguentando, eu tava com medo de eu cair ali, bater a cabeça em algum lugar. Aí a Padilha veio com aquela risada dela, ha. E incorporou. A Padilha incorporou. Foi nessa música, tá? E hoje, por acaso, a Padilha, fui tomar banho, sabonete, não pega o sabonete de algum, não, fica na minha energia. Fui fazer um outro ritual ali com a grande lua. E aí eu tô conectado com a Padilha, aí a Padilha bota esse ponto aqui. Ela chama de ponto, tá? Mas não é ponto, é essa música Noite Preta, tá? Eu coloquei, mas nossa, que arrepio, que energia. Eu chorei ouvindo essa música, agora tomando banho, tá? Eu boto a caixinha de som lá. E eu lembrei daquele dia no cemitério. Aquele dia no cemitério é à noite, tá? Que eu incorporo a Padilha, que a Padilha vem, não tem jeito. A energia é muito forte, solavanco muito forte. E é o ritual da noite escura, tá? Esse ritual que a Padilha fez comigo, tá? Tive que ir sozinho, tá? E nesse dia vai dar muito trabalho, porque também eu vou ouvir muita coisa, vai dar muitos problemas. E assim, eu espero poder contar também a história, né? Do dia, a Padilha vai mandar... Cara, a Padilha cansou de me mandar no cemitério. Toda vez ela falava: vai lá no cemitério. E eu tive que ir. Ela falava: procura uma turma chamada Maria. E nesse dia que eu cheguei no cemitério, sozinho, de dia. Esse dia era de dia. Tava tendo um funeral, as pessoas estavam subindo. Quem é de Santos Dumont sabe desse cemitério Nossa Senhora Aparecida, né? Aí o pessoal tava saindo dali da capela, que fica... a capela... Onde que ele fica velando o corpo, tá? Que faz o velório. E as pessoas estavam subindo, porque o caixão ia subir do outro lado de carro, né? Então eu tava subindo um cortejo do cemitério. Eu tava subindo aquelas escadas pra ir, né? Fazer o CPL, né? Pra poder enterrar ali ou colocar naquelas gavetas. Aí eu já não sei. Enquanto isso, eu vou pro outro lado, né? Vou caçar aquela tumba chamada Maria e ela sempre fazer eu ir lá. Cara, eu tinha um medo, um negócio assim absurdo. Nossa, eu ficava com medo das pessoas me acendendo vela, eu tinha vergonha.
Vocês não vão acreditar no começo como é que foi difícil pra mim, tá? Ainda mais porque eu tinha aquela crença evangélica. Aí ferrou. Se eu fosse só católico, eu acho que seria mais fácil. Mas tudo é demônio, não sei o que. Aí eu fui lá. Nossa, tinha pavor de cemitério. Aí eu vou, chego lá, né? Tô lá. E nesse começo, eu não conseguia controlar a incorporação da Padilha. Eu não tinha firmeza do meu ori para segurar aquela incorporação. A Padilha no começo era incorporada em qualquer lugar, qualquer hora, titia. Uma vez a Padilha incorporou dentro da sorveteria. Eu tava tomando sorvete, apareceu uma mulher lá que tinha uma pombagira também. De repente, acabou, cadê eu? Já não... Ela só começa com uma risada. Ela dava aquela gargalhada assim, que coava assim, todo mundo parava e olhava pra mim. E já não era mais eu. Ela já incorporou. Aí ela pegava, levantava com aqueles três jeitos assim. E a mulher entendia que ela era de terreiro. Ela chegava assim, dava os recados dela. Nossa, quantas vezes isso já aconteceu. E eu não conseguia segurar ela. Eu fazia de tudo. Sabe quando tu tá com dor de barriga, tu tá apertado, tu quer segurar, mas tu não consegue. Eu não conseguia. A Padilha incorporava. Isso nos começos foi muito difícil. Nossa, isso que a Padilha incorporava em qualquer lugar. Porque assim, pressupõe que você precisa de uma bebida, pressupõe que você precisa estar no local sagrado, pressupõe tudo isso. A Padilha não tem conversa. Se ela quer incorporar, ela vai vir. E foi muito difícil eu começar a trabalhar e dar os recados dela sem ela incorporar, tá? Isso levou meses, anos pra me conseguir isso. Teve uma vez também que a Padilha parou de incorporar. Eu tive que ir no terreiro de Inquimbanda, meter o pé descalço lá para poder fazer a Padilha voltar, porque não sei o que aconteceu, não lembro, não sei se alguém fez um ritual, não lembro o que eu fiz de errado, que a Padilha sumiu Padilha, eu não tava nem mais ouvindo. Eu não sei o que aconteceu, e tem jeito realmente da pessoa sumir com a tua entidade, tá? Aí eu tive que ir no terreiro de Inquimbanda. Mas voltando àquela história lá, nesses dias aí, bem no começo mesmo, eu tô descendo, depois que eu faço o negócio, a Padilha falou assim, você esqueceu o pito. Aí eu tive que voltar lá para acender o cigarro, mas eu era obediente. Quando eu tava descendo, o funeral tava vindo algumas pessoas, já estavam retornando do funeral para descer aquelas escadas. Aí tinha uma mãe com uma menina, a menina tava falando assim, mãe, tem tanto medo Tem tanto medo dessas pessoas, desses espíritos me seguir a gente até em casa. Aí a mãe retruca com a filha e diz o seguinte, minha filha, você tem que ter medo dos vivos. Aí daí a pouco, lá vai eu, começa aquela coisa assim, e eu não consigo segurar. Aí a Padilha, ela dá aquela risada assim, faz assim com a mão assim, e vai descendo a escada assim, toda, né? Aí ela chega ela chega olhando na cara daquela mulher assim, e ela fala assim, você tem que ter medo da sua língua. Você tem que enfiar a sua língua pra dentro da sua boca e calar a boca, mulher. Falou, nossa, cara, a Padilha lavava a cara do povo. Ela chegou assim, e cara, e no funeral, todo mundo me vendo. E eu que sou médio consciente, eu falei, nossa, cara, que me esconde, eu não quero nem mais voltar, eu não quero voltar, velho. Dá um jeito, me apaga, eu não quero ver isso. Eu desesperado. A Padilha olha pra menina e fala assim, e aqui, você toma cuidado, você também, com as suas companhias, com o que você anda botando na boca, o que você anda experimentando. E saiu andando assim, moça, você já me conhece, não conhece? Sim, senhora, conheço, não sei o que, papapá, então eu quero respeito, tá? Você prometeu uma coisa e não me pagou, não sei o que. Aí, de repente, quando eu volto em mim, eu já tô lá no portão do cemitério, passou um lapso aí de uns 2 minutos. Pronto. Aí eu vou andando e vou sentindo o perfume da Padilha no meio da estrada. E essa foi a história de quando a Padilha incorporou no cemitério e lavou a cara de uma mãe e de uma filha. Nossa, hoje eu não teria... Hoje, graças a Deus, a Padilha me dá um discernimento para chegar e falar, tá? Um filtro que o Zé deu, né? O Zé sabe dizer a mesma coisa de outro jeito, porque a Padilha, ela é tapa na cara, é cuspe, é porrada, tiro em bomba. A Padilha, ela fala mesmo, ela não tem conversa fiada. Por isso que ela não pode vir no terreiro, no agir de caboclo, se ela vê que o Pai de Santo tá fazendo coisa errada, ela para essa gira e fala tudo que ela tem pra falar. A Padilha é assim, por isso que eles não gostam de pombagira vindo. Tem que ser no escuro, buchicho e tal. Um dia eu conto essa história, tá? Gratidão a todos, tá? Salve Ilaroê Maria Padilha.